Who's gonna fight crime now? Robin? Shut up and sit down. Boas e sejam bem-vindos ao canal da Ventania. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. Soon as we've got a location, I'll let you know. All right. Cá estamos para mais uma análise detalhada, desta vez ao Batman Arkham Knight. Portanto, instalem-se de forma confortável, agarrem os palitos para os olhos e se tiverem uma máscara ou uma capa, vistam-na, pois ninguém irá ver ou saber. Algo comum nestas andanças de super-heróis são as atrocidades cometidas nas adaptações deste tipo, sejam de filmes para jogos ou vice-versa. Pessoalmente sou muito crítico neste tipo de trabalhos. Uma vez mais, irei tentar fazer uma análise com o mínimo possível de spoilers para que não estrague a vossa experiência da descoberta. Portanto, vamos lá ver se o Batman Arkham Knight saiu ileso ou manchado. E claro, se este título vale o teu tempo e o teu dinheiro. O Batman Arkham Knight é um jogo de ação-aventura desenvolvido pela Rocksteady Studios e publicado pela Warner Bros. Interactive Entertainment, lançado para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Obviamente baseado no super-herói criado pela DC Comics. Este é o quarto título ao abrigo da série Arkham e o terceiro e último realizado pela Rocksteady. É também o primeiro jogo Arkham a ser classificado como Mature pela ESRB. Foi escrito por Sefton Hill, Martin Lancaster e Paul Crocker. Sem grandes spoilers, o Batman Arkham Knight desenrola-se um ano após o desfecho de Batman Arkham City e do final do reino de terror do Joker. Após um período de paz nada habitual numa das cidades mais perigosas do planeta, a cidade de Gotham vê-se uma vez mais sobre uma grande ameaça. Desta vez levada a cabo pelo Scarecrow, que se aliou ao misterioso Arkham Knight e a uns quantos mais vilões para destruírem de uma vez por todas o Dark Knight. Sendo Gotham uma especialista em evacuações, rapidamente a maioria da população é evacuada, ficando apenas a polícia e toda a escumalha. E assim criou-se um novo recreio para o Batman, sombrio, misterioso e ainda assim muito vivo. E que recreio? Pois Batman Arkham Knight poderia ser chamado de Batman o Simulador ou GTA 6 Los Gotham. O Batman Arkham Knight utiliza o Unreal Engine 3. Este motor já conta com 11 anos de serviço, mas quando aditivado consegue resultados impressionantes como já vimos em tantos outros jogos no passado. Vemos assim uma vez mais o Unreal Engine 3 em esteroides com plugins e middleware tais como o Speed Tree, responsável por dar vida à vegetação presente no jogo, o Umbra 3 a dar cartas na oclusão do abatimento nos efeitos de visibilidade presentes no jogo, desde o fumo ao nevoeiro, na renderização deste mundo aberto e nos excelentes efeitos de luz e sombras que são abundantes, digamos mesmo mundanos e imperativos neste mundo de Gotham. Adicionaram também o WISE, que é um motor de áudio que sem dúvida foi uma mais-valia neste jogo. Como é habitual, chegamos ao core das minhas análises, o grafismo e a performance. Irei uma vez mais tentar explicar estes aspectos de forma simplificada. Em primeiro lugar, vamos entender o porquê de um jogo como Batman Arkham Knight ainda utilizar um motor tão antigo como o Unreal Engine 3. Pois bem, quando a Rocksteady começou a dar os primeiros passos neste jogo, estávamos ainda em 2011 e muito trabalho já tinha sido desenvolvido quando saiu o Unreal Engine 4 em 2014. Fazer esta transição não era viável, pois implicaria atrasar o jogo por mais 1 ou 2 anos. Ficamos nós a perder enquanto gamers? Provavelmente. Em especial os que possuem PCs de topo, mas lembra-se que quando falo em PCs de topo, refiro-me a super PCs. E falando em PCs, não há como evitar em dizer o seguinte: o lançamento de Batman Arkham Knight foi um verdadeiro desastre, um embaraço estrondoso para a Rocksteady. Vamos lá analisar o porquê. Na versão em PC estão em falta efeitos visuais presentes na consola, mesmo nas configurações máximas.
A oclusão do ambiente não existe no jogo, assim como as camadas de transparência responsáveis pelas gotículas de água em algumas texturas. Isto não quer dizer que a chuva não esteja presente no jogo, mas sim que o Batman e o Batmobile nunca ficam molhados e aquela espécie de brilho refletivo característico da chuva pela cidade perde-se na versão dos PCs. O buquê característico do campo de visão também é reduzido quando comparado com a versão das consolas. Isto tudo junto resulta numa cidade de Gotham quase que nua em sua atmosfera, ainda também penalizada pelo facto de certas áreas serem mais claras pela ausência do SSAO, apesar deste encontrar-se ativo no ficheiro INI. Com exceção da afinação do Motion Blur, as definições mais altas em PC mostram pouca diferença ou quase nenhuma para as consolas. A falta de opções para equilibrar a performance e o grafismo é tão má que se tiverem uma Radeon HD 7950 de 3 GB com um Core i5, irão vê-la carregar. Mas, mesmo que tenham um Core i7 com uma GTX 980, não deverão retirar o limite dos 30 frames por segundo, pois irão experienciar soluços atrás de soluços e estes não serão os vossos. Existe também um streaming muito mau se tiverem discos mecânicos, no entanto, se tiverem discos SSD, estes melhoram a performance. Isto é um fenómeno curioso, tendo em conta que as consolas utilizam discos mais lentos com 5400 RPMs. Apesar deste cenário sombrio nos PCs, o Batman Arkham Knight entrou de forma triunfante nas consolas e deveria ser um exemplo para outros títulos que têm saído em condições vergonhosas. Se acompanham o meu canal, viram o vídeo que lancei sobre a primeira meia hora do jogo em que joguei sem o patch do dia 1 e tive apenas 2 freezes, um muito ligeiro à entrada do restaurante e outro bem maior enquanto dirigia o Batmobile. Se tivermos em conta os trailers e gameplays que a Rocksteady foi apresentando desde 2011 até à data, poderão verificar que o produto final é quase idêntico ao apresentado anteriormente e isto deverá ser louvado, pois é uma prática pouco comum. Seja nos efeitos de luz, nos reflexos, na simulação das roupas dos personagens graças à integração do Nvidia's Apex Tech, mas não ficamos por aqui. Adicionem a dimensão da cidade de Gotham, aproximadamente 5 vezes superior a Arkham City, no mundo aberto, aos vários encontros com os inimigos enquanto esvoaçam pela cidade, às transições quase perfeitas para o Batmobile, às mudanças da câmara, a ausência de ecrãs de loading, é algo nunca visto com este motor e também graças à ausência da limitação da RAM existente na geração anterior, é realmente fantástico obter esta renderização da cidade de Gotham. Na PS4 o jogo corre nos seus habituais 1920 por 1080p nativos, ainda assim não atinge um Full HD extremamente nítido devido ao anti-aliasing no pós-processamento e ao filtro granular, mas ainda assim beneficia de uma melhor visibilidade da cidade de Gotham do que na Xbox One com os seus nativos 1600 por 900p, que depois sofrem um upscale. A nível de pop-in, ou seja, aquelas texturas que surgem um pouco em cima da hora, são um pouco mais notórias na Xbox enquanto patrulhamos pelos céus de Gotham, mas nada de alarmante. O que se nota mais é o arrastamento dos pixels devido à resolução inferior da Xbox e aos efeitos de aberração cromática, que por sua vez aumentam os efeitos de arrastamento e é mais notório nos prédios mais distantes. Algo que tem sido muito elogiado neste jogo são as luzes e os reflexos, mas convém deixar aqui a nota que os reflexos dos neons nem sempre correspondem às posições relativas do cenário. Tendo dito isto, é preciso tirar o chapéu à Rocksteady pelo trabalho realizado nos efeitos de partículas e respectivos filtros na PS4, pois são os primeiros a acertar e a corrigir os efeitos de partículas que não sejam exatamente verticais ou horizontais, pois em títulos passados estes ficavam desfocados e turvos. As texturas faciais neste jogo são muito boas, seja a nível de mapeamento e profundidade, aliado com os vários efeitos de luz e sombreamento, roçando quase a qualidade presente no último Sherlock Holmes. Falando em texturas, algo que não posso deixar de mencionar é o trabalho que a Rocksteady fez na capa do Batman, chegando mesmo ao ponto de quase ter vida própria, uma própria personalidade. É sem sombra de dúvida a melhor capa que alguma vez vi num jogo. Para finalizar o aspecto gráfico, quero mencionar a água neste jogo, e não me refiro à chuva, mas sim ao mar. Este é um dos melhores mares que tenho visto num jogo, simplesmente fantástico. A ondulação e a velocidade refletem a realidade? Não. É quase que um mar tirado de um romance sombrio e melódico, mas é exatamente isso que encaixa tão bem neste cenário de Gotham.
Avançando para a performance. Como puderam ouvir, também aqui os PCs não foram bem servidos, nem mesmo quando bloqueados a 30 frames por segundo, chegando mesmo ao ridículo em modo livre, através das pastas do jogo, computadores com placas gráficas Titan a caírem para valores de 40 frames por segundo. Isto é realmente inadmissível e gritante. Nas consolas e atualmente o standard para estes jogos de mundo aberto são os 30 frames por segundo com o V-Sync adaptado e o Motion Blur baseado na velocidade para resultados respeitáveis, e é isso que o Batman apresenta. A Xbox One fica um pouco aquém da performance da PlayStation 4, pois apresenta um pouco mais de soluços, freezes, se preferirem, porém ambas descem até aos 26 frames por segundo quando em stress, ou seja, nos momentos em que se pede mais da máquina. E neste jogo, isso acontece quando estamos a fundo no Batmobile. O tearing também é algo presente em ambas as plataformas, mas é ultrapassado em 1 segundo, não afetando a jogabilidade. E perguntam vocês o porquê deste tearing? Simples, resulta de usarem um V-Sync adaptado, pois esta função pode desligar-se quando existe uma queda significativa dos frames, resultando em que metade da frame seja desenhada e a outra metade seja desenhada por cima, isto horizontalmente, ou seja, passamos a ter uma imagem dividida a meio. Felizmente, esta ocorre no topo da imagem apenas, onde se encontra a bússola, sem dúvida uma opção inteligente da Rocksteady. Em suma, a PS4 oferece uma experiência mais suave em performance, mas ainda assim uma experiência sólida a 30 frames para a Xbox One. Sem dúvida que esta experiência sólida de frames é bem-vinda, especialmente tendo em conta o que tem acontecido nos lançamentos mais recentes. Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. Well, that's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Bem, o som neste jogo é realmente um exemplo para toda a indústria dos videojogos. É simplesmente exímio. Seja o barulho dos vários gadgets do Batman, a um pau nas trombas de um bandido, aos tiros das armas tanto dos NPCs como dos veículos. Os sons do Batmobile, às trovoadas, até à chuva a bater na capa do Batman, não existe uma única falha. E o mais importante de tudo é que foi tão bem concebido que mesmo nas situações mais ricas e caóticas, as misturas de som nunca nos confundem. Existe uma harmonia quase estonteante que nos alerta para o que se passa à nossa volta. Em relação à música, bem, que posso dizer? Se viram o meu vídeo sobre a primeira meia hora de jogo, sabem que este jogo começa com uma música da voz, o grande Frank Sinatra, com a música I've Got You Under My Skin. Nunca pensei ver um jogo a abrir com Frank Sinatra e a safar-se de forma tão brilhante. Obviamente que para mim, este pequeno grande pormenor colocou-me de imediato em modo alerta e crítico, pois para alguém ter conseguido fazer tamanha façanha, é bom que exista uma continuação na qualidade. De seguida somos lançados em uma sequência de cutscenes cinematográficas com pequenas composições que nos transportam sem dúvida para o mundo do cinema. Por vezes tenho mesmo a sensação que estou a ver um filme. Com o desenrolar do jogo, é óbvio que todo o trabalho realizado neste capítulo é sem sombra de dúvida uma obra de arte quase melancólica, temperamental, sombria e que acrescenta uma atmosfera incrível. Se o Batman fosse real e batessem inocentes, eu diria que tinham enfiado os músicos todos dentro de um quarto escuro com o Batman e que tinham levado uma tarefa tão grande e no final ele diria: "Estão a ver como se sentem agora? Quero que a música para o meu jogo transmita esse estado de espírito." Simplesmente divinal. Em relação à locução, eis um departamento onde não foram poupados esforços. Contrataram nomes como Kevin Conroy, conhecido por dar voz ao Batman em várias bandas desenhadas e noutros títulos da saga. Pessoalmente eu prefiro mais uma voz tipo Christian Bale nos mais recentes filmes do Batman, mas ainda assim o Kevin Conroy fez um trabalho exemplar, especialmente tendo em conta algumas falas. Scott Porter, um ator de séries televisivas como Nightwing, Jonathan Banks, um veterano da indústria cinematográfica como o Comissário Gordon, a Grey Griffin, que está de volta como a Catwoman, Ashley Greene como Batgirl, entre muitos outros. Mas para mim, quem merece um enorme destaque é mesmo John Noble. Fear makes you predictable. I am in complete control. Ao interpretar o Scarecrow.
Vou mesmo mais longe e arrisco dizer que se existisse um Oscar para esta categoria, sem dúvida que teria que ser entregue ao John Noble. Ele pega num personagem homicida, um psicopata de poucas ações físicas e aparições, e projeta uma espécie de terror psicológico lendário. Sem sombra de dúvida, se existe alguém capaz de vos fazer comprar um saco de plástico de supermercado pelo preço de uma Louis Vuitton, este é o homem. Falar da campanha sem dar-vos spoilers não é uma tarefa fácil e, como tal, não irei me alongar muito. O tempo médio para acabar a campanha de Batman Arkham Knight é de 12 horas. Obviamente, uma série de fatores irá afetar este campo, desde as missões secundárias até o tempo que passem a vaguear pela cidade de Gotham. Ponto. Em relação às missões secundárias, existem várias coisas que podem ser feitas, como desafios AR, que vão desde vários desafios com o Batmobile, assim como de treino e combate com o Batman, investigações de crimes, muitas missões dos vários vilões que aparecem no jogo e colecionar os 243 riddles, resolvendo missões, desvendando puzzles e, claro, bom olho para encontrar os que estão espalhados e escondidos pelo mapa. Todas estas missões e informações estão dispostas no menu radial em que vos fornece de imediato as missões disponíveis e o vosso progresso. Extremamente intuitivo e funcional. Oxalá mais jogos utilizem este sistema de menus on the go. O Batman Arkham Knight apresenta-se no mundo aberto com 5 vezes a dimensão do Batman Arkham City e nós caçamos a dimensão de verticalidade, onde temos toda a liberdade para fazer o que quisermos e quando quisermos, porém a história é linear e as nossas ações não influenciam a mesma. Ainda assim, convém informar-vos que se completarem o jogo todo, ou seja, atingirem os 100%, é que irão desfrutar do verdadeiro final. Algo que o jogo faz e muito, muito bem é que perante os problemas que enfrentamos compete a nós pensar e arranjar a solução mais adequada para cada situação, usando tudo o que temos à nossa disposição. Muitos dos elementos presentes em outros jogos da série Arkham estão presentes aqui e foram melhorados e ainda houve a adição de novos elementos. O Batman agora pode usar alguns dos seus gadgets enquanto voa, tal como o Batarang, a espuma explosiva ou o lançador de linhas. Podemos voar com o Batman por toda a cidade graças à sua capa e planar em voos muito longos, mais rápidos, cair a pique e recuperar altitude como nunca antes. Existe um novo Batarang, que é uma espécie de drone em que podemos controlar com o intuito de atingir alguns botões fora do nosso alcance ou simplesmente fazer o reconhecimento de uma área. O sistema de combate foi alvo de algumas mudanças. Agora é possível atacar inimigos que estejam agachados sem interromper a série de golpes. É possível contra-atacar os ataques dos inimigos, atirá-los contra outros inimigos. Qualquer inimigo pode fazer-nos uma carga e derrubar-nos, algo que antes seria apenas possível em inimigos maiores e mais fortes. Mas é possível defletir estes golpes com o timing certo e atirar um Batarang a um destes inimigos também é eficaz. Foi aumentada a distância em que o Batman consegue aceder a grelhas para ficar debaixo do chão ou deslizar por um sistema de ventilação. É agora possível também atirar os inimigos contra o ambiente. O Batman também é capaz de desarmar os inimigos que estejam com bastões e armas e usá-las para dar-lhes uma sova até que estas partam. Os inimigos armados com armas de fogo fazem um dano considerável ao Batman, mas é possível evoluir o fato para atenuar esse efeito. Algo também novo no Arkham Knight é o Fear Takedown, o que permite ao Batman subjugar até 3 inimigos praticamente em simultâneo, desde que não seja detectado, abrandando o tempo após cada subjugação, permitindo assim que possamos marcar o próximo alvo. O Batman Arkham Knight introduz também um novo conceito, o Dual Play, onde o jogador pode alternar entre os seus aliados, Robin, Nightwing e a Catwoman, de uma forma fluida e muito orgânica durante o combate. Tendo dito tudo isto sobre o sistema de combate, algumas pessoas têm criticado o mesmo, afirmando que o jogo parece ter sido feito para que uma criança de 4 ou 5 anos o possa jogar e sentir-se o maior à face da Terra, uma espécie de semideus. Se por um lado a verdade é que o jogo envolve uma quantidade estúpida de carregar vezes sem conta no mesmo botão ou nos mesmos botões e que é possível passar o jogo todo dessa forma, também é verdade que se quiserem usufruir da melhor experiência de luta, terão que utilizar tudo o que a Rocksteady vos coloca à vossa disposição nesta categoria e terão que decorar algumas combinações. Mas, se jogarem no modo difícil, terão mesmo que utilizar tudo o que está à vossa disposição e variar.
E um último reparo a essas críticas. Não jogam Batman para ter essa sensação de serem um semideus, quase que intocáveis? Avante. O modo super detetive presente em Arkham Origins foi também melhorado e faz com que resolver os crimes seja uma verdadeira delícia, mesmo nos puzzles mais complicados, e faz com que o famoso Sherlock Holmes seja um primata no campo da investigação. Por fim, e pela primeira vez é possível conduzir o Batmobile. O outrora Batmobile à prova de bala transforma-se agora numa espécie de tanque que destrói literalmente tudo à sua frente, sejam vedações, paredes, carros, árvores, não interessa. É uma verdadeira máquina de destruição à vossa disposição e à distância de um toque de um botão. O Batmobile pode ser chamado para o local onde estivermos, seja a pé ou a planar, com umas animações lindas em transições super rápidas e que não quebram a fluidez do jogo. Hats off para a Rocksteady neste aspecto. A jogabilidade com o carro acaba sendo uma experiência escorregadia, pois parece que derramaram óleo pelas ruas de Gotham. Isto por vezes é frustrante, mas também permite perseguições realmente fantásticas visualmente. Com o Batmobile é também possível rodar 360 graus no mesmo lugar e movê-lo em qualquer direção, controlá-lo à distância como um veículo telecomandado, resolver puzzles, lutar contra tanques, ou seja, drones, porque não está lá ninguém presente dentro do próprio tanque, utilizar uma série de armas que estão à vossa disposição consoante a situação. Também existe uma série de upgrades disponíveis para o Batmobile e armas para desbloquearem. Por último, algo que o Batmobile faz e que é uma verdadeira delícia é catapultar o Batman pelos ares, fazendo quase lembrar os homens bala que eram tão populares nos anos 80 e 90. Mas como nem tudo o que brilha é ouro, esta adição do Batmobile é uma mais-valia sem sombra de dúvida e é também um gadget engraçado e útil. Porém, este é forçado ao jogador ao longo de várias missões por sermos obrigados a combater os tanques. E é aqui que reside o problema. Estas batalhas tornam-se repetitivas e aborrecidas, roçando mesmo o enfadonho. Eu dou por mim desejoso de acabar a missão o quanto antes e voltar ao Batmantismo, desvoaçar pelos céus, patrulhando Gotham e pronto para fazer justiça à moda antiga com os meus pulos. É curioso esta sensação, pois se o Batmobile faz-nos sentir como que estamos dentro de uma fortaleza móvel, o modelo escolhido para o utilizarmos faz-nos sentir que estamos numa prisão sobre rodas, retirando assim a liberdade que tanto aprecio neste título. A progressão no jogo é muito linear e nada complicada. Basicamente em tudo o que fazem ganham XP. Ao atingirem o valor do nível em que se encontram, ganham um ponto que podem utilizar onde mais quiserem. Obviamente com o passar da evolução serão necessários mais pontos para evoluir uma determinada categoria. Assim sendo, as categorias que terão para evoluir são o combate, o Batmobile, o armamento do Batmobile, o fato do Batman e a evolução dos vários gadgets. Assim como o menu das missões, esta progressão também é representada por uma espécie de menu radial de fácil leitura e muito intuitivo. Conforme mencionei anteriormente, o tempo para concluírem a história será de 12 horas. Obviamente haverá quem a termine mais rápido e também quem demore mais. Após concluírem a história, podem iniciar um novo jogo mais, que permite ao jogador refazer a história novamente, desta vez com todos os gadgets, habilidades, experiência e os troféus do Enigma previamente desbloqueados. Estamos assim a falar de umas boas 40 a 50 horas de jogo sem incluir os DLCs. Falando em DLCs, algo que eu não sou grande fã pela forma como muitos títulos têm gerido, abordado e abusado deste tema. Se for conteúdo que claramente se nota que foi cortado do original para ser vendido a posteriori como DLC, e isto pode ser verificado utilizando as pastas contidas no jogo, sou contra. Se tem um custo elevado, tendo em conta a qualidade e quantidade que é vendido, sou contra. Mas se for um DLC de qualidade, aceito, pois também é uma forma de aumentar a longevidade do título. Um pequeno à parte dentro deste assunto. Como podem ver nestas imagens da PlayStation Store, é lamentável vir ver qual o conteúdo deste Season Pass e encontrar algo assim. Ainda para mais, tendo em conta o título em questão. Portanto, lá fui pesquisar e o que a Rocksteady propõe é o seguinte: jogar como a Batgirl pela primeira vez na saga Arkham, num local totalmente novo com o nome A Matter of Family, jogar como Batman em novas missões com mais super vilões que invadem a cidade de Gotham e com características de jogabilidade novas, chamado de The Season of Infamy, jogar como os aliados principais de Batman em missões novas que ocorrem antes e depois do Batman
Batman Arkham Knight com o nome de Gotham City Stories. Jogarem com skins do Batmobile que abrangem e celebram os 75 anos da sua existência em pistas alusivas aos mesmos e podem fazê-lo com qualquer um dos carros, chamado de Legendary Batmobiles. Participarem em novos mapas com desafios, jogando com o Batman ou os seus aliados, chamado de Crime Fighter Challenge Maps. E por último, a possibilidade de jogarem com skins de várias gerações do Batman, do Robin, do Nightwing e da Catwoman. Este é um pacote que parece ser atrativo e justo, mas só quando estiver disponível é que saberemos realmente valerá a pena ou não pagar por este conteúdo. Mas parece-me que a Rocksteady não se quer esquecer de nada. Pelos vários factos e argumentos que apresentei até agora, terei que repartir esta conclusão. Chegamos assim àquele momento de saber se o Batman Arkham Knight vale o teu tempo e o teu dinheiro. Se és jogador de PC, a resposta é não, por muito que isto me custe. Mas o que se passou exatamente, perguntam vocês? Como pode um título ser lançado nestas condições para os PCs? Infelizmente, o desenvolvimento para a plataforma dos PCs foi realizado por uma empresa chamada Iron Galaxy Studios. Até aqui tudo bem, afinal de contas isto acontece muitas vezes, mas o curioso é que esta pequena empresa é quase inexperiente nesta plataforma, pois no seu palmarés conta com trabalhos realizados para as consolas e o sistema iOS. E de acordo com os créditos do jogo, apenas 12 pessoas trabalharam neste projeto, como podem ver. Agora, quem é realmente culpado por esta decisão? Desconhecendo o conteúdo dos contratos, resta-me dizer que tanto a Rocksteady como a Warner Bros. São culpadas por não terem verificado a qualidade do projeto enquanto este estava a ser desenvolvido e, mais importante, antes do seu lançamento. Estou a ter algumas... Now, if I was in charge, this never would have happened. Bom, já podemos ver que o Joker não é culpado com certeza. Continuando, para o bem da Rocksteady, esta retirou o jogo da loja da Steam e este só voltará a ser posto à venda após a solução de todos os problemas. Enquanto o seu frame rate debilitado não for solucionado, a baixa performance do streaming não for corrigida e os vários erros e lacunas presentes graficamente não forem implementados e corrigidos, não comprem este jogo. Não vão até à loja comprar este jogo fisicamente, pois certamente irão se arrepender de o fazerem, e apoiem a comunidade presente na Steam que reclamou e pediu o reembolso do seu dinheiro. É lamentável que os títulos saiam nestas condições, independentemente da plataforma, e a Rocksteady teria ganho muito mais se tivesse adiado o lançamento deste título para PC. Isto é um território muito perigoso para qualquer companhia, mas com a comunicação certa teriam ganho o apoio da comunidade gamer dos PCs, como aconteceu com o GTA V para os PCs, sendo atualmente o jogo non-Valve mais vendido na Steam. Meus caros subscritores que são jogadores de PC, não desliguem ainda o vídeo, pois demora o que demorar. O que irei falar em seguida acredito que seja o resultado final do Batman Arkham Knight assim que a Rocksteady termine o trabalho deles para o PC, obviamente. Portanto, se é jogador de consolas, a resposta é um grande sim. O Batman Arkham Knight não é apenas o melhor Batman alguma vez feito, pois é também o melhor jogo de super-heróis de sempre. Se és fã ou não deste tipo de jogos, este jogo deixará uma marca em ti. E essa marca é a de que simplesmente experienciaram algo simplesmente especial. Como é que o próximo título do Batman irá superar a experiência deste? Não faço a menor ideia, pois a Rocksteady acaba esta trilogia de uma forma nada menos do que brilhante. O Batman Arkham Knight é épico, é grande, é viciante e é ridiculamente lindo e será sem dúvida lembrado e falado por muito tempo. É uma obra de arte. Mesmo sendo baseado num motor tão antigo como o Unreal Engine 3, é um dos jogos mais soberbos desta nova geração, utilizando certamente todos os recursos até a última gota do potencial existente tanto na PlayStation 4 como na Xbox One. O jogo é perfeito? Não. Mas está o mais próximo possível da perfeição para as consolas. O jogo no desenrolar da sua história tem falhas? Sim, tem. Nomeadamente aquelas batalhas com os tanques que se tornam repetitivas e monótonas, isto para mim. Obviamente que alguns de vós não o acharão e têm algumas batalhas também com bosses menos bem concebidas. O jogo tem um sistema duvidoso de DLCs. Como mencionei, a ver vamos a qualidade do mesmo quando sair.
Mas o que é mesmo nojento é haver DLCs que sairão apenas daqui a um ano, por ser exclusivo às pré-encomendas de algumas lojas. Ainda assim, e falando em conteúdo extra, se têm a sorte de terem as duas consolas, aconselho-vos a comprar a versão da PlayStation 4 pela melhor performance e grafismo, mas também pelo conteúdo extra que é superior ao da Xbox One. Em suma, se és jogador de consola não tens como errar ao comprar este jogo. Se és jogador de PC, apoia a comunidade e não compras este jogo em formato físico por agora. Vale a pena comprá-lo depois? Certamente que sim, não tenho dúvida nenhuma, especialmente com o potencial de alguns PCs que irão trazer níveis gráficos e de performance de cair o queixo. Espero que tenham gostado desta análise detalhada e que vos ajude a tomar a decisão acertada quanto ao Batman Arkham Knight. Por agora é tudo, fiquem bem, até à próxima e um abraço. Say goodnight, folks.